Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa noite de sexta-feira, nós temos agora 28 graus aqui em Natal, a sensação térmica de 31 graus, está bastante quente. De certa forma, apesar da gente já estar aí com o pé no outono, dentro do outono, é bom esse calor porque a gente está lidando com uma pandemia, algo que eu acho que nós vimos muito nos livros de história e nunca imaginamos que iria se repetir, que iria acontecer novamente. Uma pandemia de um vírus tão contagioso, né? Tão rápido. E normalmente esse tipo de contágio, né? Que é feito pelo ar, por espirro, por tosse, pela saliva, esse tipo de contágio, quando a gente está em ambiente de chuva, com tudo fechado, o contágio se espalha mais rapidamente. Então, de certa forma, não deixa de ser uma sorte para nós esse calor que está aí agora, que faz com que a gente esteja com tudo aberto, tudo ventilando, né? A gente tem várias ordens agora a respeito desse vírus, dessa doença, né? A Covid-19 rolando, e não deixa de ser assustador pra gente, né? A gente tá tentando entender bem isso ainda, mas é claro que pânico não resolve, né? A gente precisa manter a calma, mas sabendo que estamos lidando sim com uma coisa muito séria. Para onde a gente olha, e hoje no mundo a gente, em um clique, 2 cliques, a gente tem o que está acontecendo lá do outro lado do mundo na nossa tela. Então, para onde a gente olha, é uma situação terrível, né? De situação de mortes em pouco tempo. Então, a gente precisa realmente ficar alerta. Os números hoje do Brasil, como esperado, cresceram muito, né? A gente tem 904 casos confirmados de Covid-19 no Brasil. E infelizmente já temos 11 mortes, né? Eu tentando ler um pouco a respeito de um pouco aqui, um pouco ali, a respeito de tudo que está rolando no mundo a respeito do Covid-19, né? A gente está vendo aí, por exemplo, a Europa está entrando já nesse sistema de lockdown, né? Que praticamente prende as pessoas em casa. É um sistema desse que a gente tem aqui no Brasil, rolando aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, mas mais severo, né? Pronto, para se ter uma ideia, na França, para você sair, você só pode sair porque está trabalhando em serviço essencial, porque o seu trabalho não pode ser feito de casa, porque você está indo comprar comida ou algum medicamento. E para fazer essas coisas, você precisa baixar uma ordem diretamente lá do ministro do Interior, pela internet, né? Então você tem que estar com um papel na mão, porque você vai ser parado, né, por um dos policiais. São mais de 100 mil policiais e fiscais. E essa restrição maior, ela aconteceu no dia 17 de março, o dia de São Patrício, que lá para a Irlanda e os países de língua inglesa é muito comemorado, nem pôde ser tão comemorado. E no dia seguinte, na França, esse batalhão aí de policiais e fiscais já haviam produzido 4.095 multas. Às vezes a gente fala muito, porque o brasileiro não, é do ser humano. O ser humano, ele só atua quando ele vê uma coisa muito grave perto dele e quando ele é punido. Enquanto isso não acontece, ele acha que a regra só vale para o outro, né? Que a gente pode burlar aqui e ali. Então lá na França, por exemplo, já estão fechados cafés, restaurantes, boates, bares, tudo, né? Centros esportivos, museus, tudo isso aí está fechado, escolas. Só está funcionando mesmo com cantos de comida, comida que você compra para fazer, né? Farmácias, bancos, que aqui em Natal, por exemplo, serão fechados, né? Hoje houve um decreto da governadora nesse sentido, que vai ser publicado então no Diário Oficial do Estado amanhã. Bancos, jornais, né? Esses bancas de revistas para as pessoas se informarem, postos de gasolina e, por incrível que pareça, lojas de cigarro.
As pessoas têm um vício forte, não dá para fechar. Aqui a gente não chega a ter essas lojas de cigarro. O cigarro é vendido nos postos, é vendido nos supermercados. Então, lá são esses os cantos. Tirando pela França, a gente tira Espanha, tira a Grã-Bretanha, que está tudo muito aproximado. Às vezes com a ordem menor. Por exemplo, na Inglaterra não precisa dessa ordem por escrito do ministro do Interior para você circular na cidade. Mas a ordem é clara. E por que a ordem é clara? Porque já se viu, né, já se observou, principalmente pelo padrão que se viu na China e agora se repete na Itália, que os casos dessa desgraça desse coronavírus que causa essa Covid-19, eles tendem a dobrar em pouco tempo, né? Então, só para se ter uma ideia, do dia que Macron fez o discurso mais forte lá para a população da França, nesse dia havia 2.281 casos confirmados na França e 48 mortes. 6 dias depois, já eram 9.043 casos e 148 mortes. Quer dizer, mais do que triplicou. É muita coisa, né? Então, os estudiosos de todas as áreas que estão se juntando para analisar essa pandemia que nos aflige, né, fazem essas contas e percebem que, por exemplo, a medida de só separar os idosos não adianta. Ela até diminui o baque, mas é uma diminuição pequena. Porque eles já fizeram os cálculos, por exemplo, na Inglaterra, o pico da doença que atinge o sistema de saúde a ponto dele não funcionar, porque como ela dobra em poucos dias, fatalmente 80% da população vai pegar rapidamente. E qual é o sistema de saúde preparado para 80% da sua população estar precisando de algum atendimento e às vezes 15%, 20% está precisando de uma internação e 4% da sua população, qualquer que seja o tamanho da sua população, mas 4% precisando de UTI. Não existe, não tem esse país preparado no mundo. É um clima de guerra, como eu botei no título desse podcast, sem tiro nem bomba, mas é esse clima de guerra. Parece que a gente está enfrentando um inimigo que avança a passos rápidos. Então eles fizeram as contas lá e viram que, por exemplo, sem tomar nenhuma medida, num espaço de 30 dias o sistema iria entrar em colapso. Tomando as medidas, né, e dá para atrasar esse pico da doença para maio. Né, você separando os idosos, dá para atrasar esse pico, então, para maio e junho. E aí, chegou-se à conclusão que não adiantava só atrasar para maio e junho, porque também não teria espaço suficiente no sistema de saúde para tanto. É preciso, então, impor esse confinamento à população inteira. Essa é que é a realidade de todos os países. Então, essa realidade que nós estamos vivendo aqui hoje no Rio Grande do Norte e mais alguns estados do Brasil, ela se espalha pela Europa, ela acontece nos Estados Unidos. Em Nova York já está um caos, que está pior do que o Brasil, né? Os Estados Unidos estão mais avançados na infecção do que aqui no Brasil. Lembrando que lá não tem praticamente sistema público de saúde, né? A coisa é piorada. Então, o desespero é botar essa população para não se misturar. Realmente, essa história do social distancing, que é você realmente acabar com a convivência social, né? Manter 1 metro de distância de cada pessoa que você precise encontrar na rua porque foi comprar comida, por exemplo. Nada de apertar a mão, nada de 2 beijinhos, nada de abraço, nada, nenhum contato. Isso aí, todas essas medidas, então, pelos cálculos feitos, pelo que se viu na China, jogam essa pandemia para atingir o pico, por exemplo, aqui no Brasil, lá para o mês de julho, começando a cair entre julho e agosto, e somente em setembro é que nós teríamos atingido, então, passado pela fase mais dura dessa pandemia. Chega a ser assustador se a gente olhar que hoje ainda é 20 de março, né? E os números no Brasil já apontam aí 904 casos confirmados, 11 mortes. Aqui no Rio Grande do Norte a gente continua com apenas 1 caso confirmado, mas já sabemos que o problema é muito pior,
porque não há testes suficientes, tá? Uma entrevista hoje do secretário de Saúde na Tribuna do Norte, né, dizendo que o governo federal mandou um teste que só dá para 96 pessoas. 96 pessoas, você tem o quê? Numa sessão de cinema? Né? Então, tem que usar para os casos mais graves, né? E a gente termina tendo, às vezes, até o caso de que quando morre é que vai testar, para poder saber se era o Covid-19 ou não. É tanto que o jeito de abordar a doença agora mudou. Se você tem sintoma de gripe, que até o povo diz, não, isso é uma gripe. Não, tem sintoma de gripe, você vai se isolar agora 14 dias em casa. E você precisa se isolar, inclusive, das pessoas que convivem com você em casa. Né? Vai para um quarto específico, um banheiro específico. Se não dá para fazer isso, se na sua casa só tem um banheiro, vai ter que fazer desinfecção desse banheiro cada vez que for utilizado por essa pessoa que está isolada, e são 14 dias. Somente com 14 dias é que essa pessoa pode voltar a circular aí, isso dentro de casa, porque a ordem na rua continua, é não sair, só sair para coisas essenciais. O estilo guerra, né? A diferença é que a gente não tem nenhuma bomba, nenhum tiro caindo, mas estamos vivendo nesse tom